Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Uma boa noite, seja bem-vindo para mais um estudo do Projeto Espiritizar. Hoje estaremos concluindo o livro A Obsessão Silenciosa. Lembrando sempre que nosso objetivo maior é motivar a leitura de toda a obra. Aqui nós apenas destacamos algumas passagens, alguns parágrafos, e a abordagem do tema de hoje é a conclusão do assunto como se libertar da obsessão por meio do trabalho no bem. E para iniciar, sempre trazemos uma mensagem do Espírito Emmanuel para fazer um breve comentário de introdução. E do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Destacamos o parágrafo a seguir. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Então vamos aqui trazer alguns apontamentos para aprofundarmos o conteúdo que Emmanuel nos traz e nos preparar para esse estudo. Emmanuel enumera aqui uma série de verbos no sentido ativo, imperativo, nos propondo uma variedade de ação no bem, aonde ele detalha ajudar, amparar, consolar, instruir, edificar, servir sempre. É claro que o desenvolvimento particularizado nesses verbos que Emmanuel nos traz estão incluídos naquela passagem da carta de João, quando nos conclama a importância de vivenciar a caridade de forma ampla e restrita, ao nos dizer que a caridade, o amor em ação, apaga multidão de pecados, de erros, de enganos que tenhamos cometido. Com base nessa proposta de João, Emmanuel acrescenta para detalhar essa sequência de verbos para a nossa reflexão. E depois ele nos diz: façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. E, de fato, a vida em plenitude, proposta por Jesus, endossada pela revelação espírita, é uma vida de atuação no campo da fraternidade, da solidariedade, da empatia, como nos é mostrado pelos benfeitores, sobretudo nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que trata de uma maneira bem minuciosa como os espíritos se planificam e
vivenciam a felicidade ao dedicarem-se ao amparo, à ajuda, ao consolo, à instrução, a servir no amparo amplo e irrestrito de todos, como nos é de forma bem assinalada por essas obras espíritas. Vamos, assim, iniciar nosso estudo de hoje. E dando prosseguimento a esse tema que aborda a libertação por meio do trabalho no bem, continuamos nesse parágrafo aqui. Tudo que vimos ao longo deste livro é a realidade, e isso gera um alento por saber que não estamos à mercê de processos obsessivos, porquanto a providência divina vela por todos nós, para que possamos praticar exercícios de amor, para poder sentir e vivenciar a vida plenamente. Quero, inclusive, lembrar que a próxima obra que estaremos trabalhando reflexões e apontamentos é a obra Energia Mental e Autocura, também do Projeto Espiritizar, da série Saúde Espiritual. Então, será este o próximo livro que estaremos fazendo as nossas abordagens. Então, temos aqui uma boa noite de Silmara Mello, muita paz, e vamos prosseguir. Tudo que vimos ao longo deste livro, a obra A Obsessão Silenciosa, trouxe à tona aprofundamentos e considerações sobre a chamada obsessão simples, que, na verdade, percebemos que, em termos de simplicidade, ela, na verdade, tem um nível de atuação e de influência desequilibrante muito grande, levando muitas vezes ao fracasso de diversos projetos reencarnatórios. Então, é a realidade, isso gera um alento, por saber que não estamos à mercê de processos obsessivos, porquanto a providência divina vela por todos nós. E, de fato, meus amigos, é necessário, como estivemos estudando, lembrar que a providência divina, ela disponibiliza para todos nós, independente de crença ou de religião, uma série de socorros, de ajudas, de subsídios espirituais, que aqui lembramos de forma em síntese para nós. Claro, os processos obsessivos, sobretudo aqueles originados do plano espiritual, atuam em todas as criaturas humanas. Por outro lado, todos nós temos, primeiro, o amparo, a assistência do anjo da guarda, do espírito protetor, mais designado para nos acompanhar desde anteriores experiências encarnatórias. Ao lado dele, espíritos benfeitores, que, na medida em que oferecemos possibilidades, nos motivam no trabalho do bem,
nos ajudam na superação de obstáculos, de dificuldades. Bom, anjo da guarda, espíritos benfeitores. Mas também temos espíritos familiares desta vida e de vidas anteriores, que dentro das suas possibilidades também nos ajudam. Então há, colocado pela providência divina, recursos a nos possibilitar o sucesso e o êxito na nossa caminhada reencarnatória. E por isso continua o texto. Vela por todos nós, para que possamos praticar exercícios de amor, para poder sentir e vivenciar a vida plenamente. É essa tarefa, no amparo e na assistência espiritual que recebemos, dessa pleiade de espíritos que buscam nos ajudar no êxito da nossa reencarnação. Queremos então também dar aqui o nosso boa noite a F.A. Melo, boa noite, daqui de Minas Gerais. Boa noite, prazer imenso estar contando com vocês aqui. Também o Elke de Carvalho, boa noite, amigos. E Janaína Maria, que participa também conosco nos trabalhos da Fraternidade Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru. Então, estamos aqui juntos nessa sintonia do estudo do trabalho do bem. Isso é muito importante para todos nós. Prossigamos. É muito bom confiar na providência divina. Uma das coisas mais acalentadoras e que gera mais aconchego na vida é confiarmos em uma providência divina que vela por nós e pelo universo inteiro. Vamos aqui fazer algumas considerações. Quando aqui diz que é muito bom confiar na providência divina, há uma referência ao fato de que nós, que estamos buscando o conhecimento espiritual da vida e que nos deparamos com a certeza da atuação desses espíritos do bem junto a nós, podemos e devemos nos sentir muito gratos, convictos de que há amparo e assistência espiritual ao nosso lado para que saiamos vitoriosos das provações, das dificuldades que a nossa atual reencarnação nos tem apresentado. Mas o que é preciso aqui deixar em destaque é que, na medida em que temos mais consciência desse amparo da providência divina, mais ela possibilita nos ajudar mais ainda. Como aprendemos, o fato de termos o entendimento, o conhecimento dessa assistência espiritual facilita aqui através da oração, do nosso pensamento em sintonia com os valores do bem, endossar a atuação desses espíritos junto a nós. Porque eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Mas na medida em que expressamos o interesse pelo progresso, pelo crescimento espiritual, pela sensibilidade a fazer o bem, nós autorizamos, dessa forma, a atuação mais
dedicada e contínua desses espíritos. Então, voltando aqui ao texto. Uma das coisas mais acalentadoras e que gera mais aconchego na vida é confiarmos em uma providência divina que vela por nós e pelo universo inteiro. Meus amigos, o que a doutrina espírita deixa muito certo para nós é de que há uma fatalidade. A fatalidade da perfeição, da felicidade, estabelecida pela lei do progresso, que envolve a todos nós. E nessa fatalidade da perfeição e da felicidade, devemos estabelecer de forma felicitadora essa convicção interior em nós. Porque a grande maioria da humanidade, ainda envolta pelas teias do materialismo, pensa exatamente o contrário. Acha que está no mundo ao Deus dará, de que não há uma intervenção espiritual do bem atuando em sua vida. E por alimentar pensamentos adversos a essa atuação, dificultam a assistência dos bons espíritos. Mas nós, que estamos abertos a essa iluminação do nosso entendimento sobre a existência e verdadeira atuação deles junto a nós, facilitamos. Então, queremos aqui também dar o nosso boa noite a Irene Simeão e Irene Simeão Azevedo, boa noite, e também ao Ângelo, que está aí conosco. Boa noite, Ângelo, boa noite a todos vocês, nessa oportunidade renovada de estarmos nessa sintonia do estudo e do trabalho do bem. Então, prossigamos. Temos plena certeza disso, tudo, porque a energia que sentimos, e não pode ser negada, quando em sintonia com Deus, nos estimula os sentimentos nobres do amor, da mansidão, da humildade, da renúncia, da compaixão, etc. Antídotos para as causas geradoras da obsessão. Então, aqui dá um prosseguimento naquilo que comentamos sobre a providência divina, ao dizer: temos plena certeza disso tudo. Porque a energia que sentimos, e não pode ser negada, quando em sintonia com Deus, isso ocorre através da prece, da meditação, da leitura de obras de conteúdo elevado. Nos estimula os sentimentos nobres do amor, da mansidão, da humildade, da renúncia e da compaixão. Aqui uma sequência de qualidades, de virtudes que devemos sempre estar trabalhando em nós mesmos, porque elas representam antídotos, vacinas para as causas geradoras da obsessão. Quanto mais nos dedicamos na aquisição dessas virtudes, cuja base de todas elas é a humildade, nós criamos energias revitalizadoras, espiritualizantes, que nos protege das questões obsessivas.
Porque em todas elas, meus amigos, em todas as questões associadas à intervenção espiritual, doentia e maléfica, há sempre aberturas aonde egoísmo e orgulho abriram portas, possibilitaram sintonias espirituais que, ao ter um prosseguimento, estabeleceram um processo obsessivo. Então, não há dúvidas que, na medida em que nós vamos trabalhando a aquisição de virtudes, da base da humildade, da renúncia, da caridade, nós nos protegemos. É a chamada receita de corpo fechado, para evitarmos o estabelecimento de processos obsessivos em nós. Aqueles que não confiam na providência divina vivem como seres abandonados no universo. É muito triste, muito angustiante viver assim, como doentes existenciais, sem rumo e sem direção. De fato, meus amigos, e na verdade, grande parte desses que não confiam na providência divina, que acham que Deus criou tudo, mas depois deixou para lá para que o homem resolvesse, diante de suas imperfeições e desequilíbrios, a continuação da obra. Muitos pensam assim. E, de fato, é muito triste, é angustiante. E tem levado a muitos processos, onde ansiedade, depressão, síndromes como do pânico e outras, ganham campo e estabelecem níveis de infelicidade e de sofrimento a muita gente. Nunca a humanidade precisou tanto de espiritualidade como atualmente, para impedir uma disseminação arrasadora dessas doenças de ordem emocional. E nós temos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, os recursos eficazes para não fazermos parte desse grande grupo de afetados pela ausência de espiritualidade, de entender como as leis divinas atuam na terra e fora da terra. Nesta fase delicada da humanidade, na qual tantos tombam em processos obsessivos intricados e sofrem muito, somos convidados ao despertar da consciência para uma proposta mais harmonizada de vida, de forma que vivamos realizando para exercitar virtudes e cumprir as leis divinas. Vamos analisar com mais cuidado a abundância de informações que esse texto nos traz. Primeiro, claro, a questão dessa fase delicada da humanidade, como estávamos citando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a humanidade já faz
vários anos, tem enfrentado continuamente duas pandemias estabelecidas nas doenças emocionais, a depressão e a ansiedade. E isso tem alcançado milhões de pessoas. E, meus amigos, as causas aparentes que levam as pessoas a mergulharem nesses desequilíbrios, nessas doenças, são as mais variadas e também podemos dizer erradas possíveis. Porque busca-se respostas para essas causas em questões aparentes. Não, a pessoa é ansiosa porque ela não tem um trabalho que ela gostaria de ter, ou não tem um rendimento na vida que lhe satisfaça. Não, a pessoa vive em ansiedade porque tem problemas na família, no casamento. Não, a pessoa está em depressão porque faleceu um parente, um ente querido. Não, a pessoa está em depressão porque perdeu um emprego. Todos esses aspectos podemos deixar bem evidenciados que são causas aparentes. A causa verdadeira é a ausência de sustentação espiritual na vida das pessoas. De ter uma percepção da vida em termos de imortalidade, de reencarnação, de justiça divina. É aí que está a causa, de fato, geratriz de tudo isso. Mas ainda voltando a esse texto, quando diz de que na qual tantos tombam em processos obsessivos intricados e sofrem muito. Somos convidados ao despertar da consciência para uma proposta mais harmonizada de vida. É essa proposta que estamos aqui compartilhando em termos de iluminação do nosso espírito. De forma que vivamos realizando para exercitar virtudes e cumprir as leis divinas. Exatamente, esse é o ponto principal. Vamos comentar. De todas as doutrinas religiosas, cristãs ou não cristãs, é a doutrina espírita aquela que estabelece de uma forma muito bem clara e definida de que o conhecimento da realidade espiritual da vida precisa estar vinculado ao sentir dessa realidade que vem a princípio pelo conhecimento. O sentir essa realidade deve ter uma consequência, mudança de atitudes e comportamentos em nós, que vai para o último estágio, que é o da vivência daquilo que sabemos que é o certo. E para o delineamento disso que citamos, a aquisição de virtudes, a superação de vícios e de desequilíbrios morais, tornam-se pautas indispensáveis. Mas vejam bem, meus amigos, só a doutrina espírita, em termos de revelação religiosa, é que traz isso de forma tão clara e ímpar, porque deixa bem evidenciado para nós que perante a vida espiritual, perante as leis de Deus, o que vale é o nosso comportamento, é a nossa atitude. Não é a religião a que tenhamos pertencido. E não é o conhecimento que tenhamos juntado. Mas é aquilo que, de fato, tornou-se
aquisição imperecível do Espírito, aquisição verdadeira para nós, como tesouros que devemos buscar diariamente, é a conquista de virtudes, que passam a ser patrimônio do nosso espírito. Prossigamos. Somos convidados a efetivamente nos tornar instrumentos da paz de Jesus, tornando-nos melhores e auxiliando a cada aflito que tivermos a honra de ajudar a encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos, para nos libertar das próprias viciações que nos geram processos obsessivos. Aqui é bem claro a questão. Somos convidados efetivamente a nos tornar instrumentos da paz de Jesus. É porque é um convite. A ninguém é imposto a proposta de renovação espiritual. É proposto para nós. E se de fato levarmos ela a sério, passaremos a ser parceiros dos espíritos benfeitores, instrumentos da espiritualidade maior na efetivação de obras, de tarefas, no mundo material em que encontramos-nos temporariamente reencarnados. Então é isso que vai sendo colocado aqui. E depois, auxiliando a cada aflito que tivermos a honra de ajudar a encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos, para nos libertar das próprias viciações que nos geram processos obsessivos. Primeiro ponto a destacarmos: auxiliando a cada aflito que tivermos a honra de ajudar a encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos. E, de fato, é preciso que esse trabalho, primeiramente, esteja se estabelecendo dentro de nós. É preciso que o trabalho de renovação interior tenha ganhado endosso da nossa vontade em efetivar aquisição de virtudes, superação de desequilíbrios, vivência do bem. Na medida em que isso, de fato, passou-se a estabelecer-se como decisão nossa, aí sim, nós podemos compartilhar um nível de qualidade, de vibração, de sentimento, de emoção com o próximo, ajudando ele também a despertar para o interesse da espiritualidade, do reino de Deus, dentro dele também. Porque não está fora. É preciso, como Jesus já havia deixado muito bem assinalado nos evangelhos, o reino de Deus está dentro de nós. E aqui, no final desse texto, ainda nos é acrescentado: para nos libertar das próprias viciações que nos geram processos obsessivos. Meus amigos, aqui é uma particularidade que é preciso refletirmos. Por muito tempo, e em diversas oportunidades encarnatórias, nós não apenas estabelecemos vícios e desequilíbrios, confrontando as leis divinas, mas geramos um nível
de dependência em relação a isso, que não poucas vezes se transferiu de uma encarnação para outra. Hoje é preciso que nós, buscando o trabalho do autoconhecimento, da autoanálise, das tendências viciosas que podemos perceber ainda ter, o trabalho de compromisso, de substituição delas. Porque se não estivermos atentos, nós somos alvos de quedas e de recaídas em relação a esse trabalho. E é como se nós, no final de contas, tivéssemos estabelecido uma espécie de coisa esquisita: gostar de sofrer, gostar de ficar arrastando atitudes e emoções que sabemos que nos infelicitam, mas permitimos a ela um nível de força que, na verdade, é concessão nossa. Mas a efetiva superação dos processos de influenciação obsessiva terá êxito pleno na medida do nosso compromisso com o bem, com a caridade e com o amor, que, como Emmanuel deixa bem claro na mensagem Caridade Essencial, é preciso que se estabeleça primordialmente em nós mesmos. É preciso que gostemos de nós, que tenhamos autoestima, que valorizemos a felicidade e a paz que vem da vivência do bem e percebermos, de fato, essa realidade no nosso dia a dia. E, no final, nos libertar das próprias viciações que nos geram processos obsessivos. Vamos para o último tópico do nosso estudo desta noite. Essa convicção faz com que consigamos superar quaisquer dificuldades que existam, para vivenciarmos a vida de forma mais saudável e feliz. Então, o universo se abre para nós, pois estamos decididos e prontos para viver uma vida repleta de sentido. Então, nesse último ponto em que vamos aqui compartilhar, o destaque primeiro quando diz essa convicção, essa certeza do bem atuando em nós e se expressando nas nossas atitudes diárias, faz com que consigamos superar quaisquer dificuldades que existam, para vivenciarmos a vida de forma mais saudável e feliz. Meus amigos, para isso, é sempre importante relembrarmos no nosso dia a dia. Tenho convicção de imortalidade da alma. Tenho certeza que a vida não está no corpo, que eu sou um espírito em transição por um corpo. Tenho certeza da reencarnação como lei de Deus, lei universal para todos. Tenho certeza do amor, da justiça, da misericórdia divinas. Reflitamos bem sobre isso, porque se houver qualquer réstia de dúvidas, busquemos o aprimoramento, o estudo, a leitura de obras espíritas, como essas que foram citadas aqui durante esse estudo, obras de Manuel Filomeno de Miranda,
pela mediunidade de Divaldo Franco, obras do espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, obras de Ivone do Amaral Pereira, de Leon Denis, dentre outros, para que de uma vez por todas as convicções desses tópicos gerais que eu citei estejam muito firmes em nós. Isso é indispensável. Voltemos ainda aqui ao texto. Para vivenciarmos a vida de forma mais saudável e feliz. E, como comentamos há pouco, nesse mundo tumultuoso de predominância do materialismo e do imediatismo, ou nós trabalhamos a espiritualidade da forma mais profunda possível conosco, ou nós seremos vítimas desses desequilíbrios que estão aí fora. E finalizando quando diz, então o universo se abre para nós, pois estamos decididos e prontos para viver uma vida repleta de sentido. De fato, termos as convicções da imortalidade da alma, da reencarnação, do amor, da misericórdia e da justiça divinas, trazem com consenso absoluto vivenciar um nível de paz e de felicidade interiores, mesmo diante de adversidades, de problemas, de provas que mais cedo, mais tarde, surgem na nossa vida. Mas aí nós estamos vivendo a vida plena de sentido. Então, também damos aqui uma boa noite para José Orlando, paz e luz, Orlando, que é lá do Centro Espírita Gemafim, de Cupira, e também aqui para o Carlos André. Boa noite a todos, muita paz, que é nosso amigo lá, trabalhador do Bezerra de Menezes. E aqui voltando a mostrar a próxima obra que iremos começar a analisar do projeto Espiritizar, Energia Mental e Autocura, que também é da série Saúde Espiritual. Meus amigos, uma boa noite a todos, compartilhem, divulguem nosso programa e até o próximo encontro, com muita paz. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.